nós possamos estar valorizando essas oportunidades concedidas pelo Senhor. Como falamos e não nos cansamos de repetir, quantas pessoas desejavam estar aqui e não podem estar. Então, que nós possamos estar valorizando a nossa oportunidade, não desperdiçando o privilégio concedido por Deus. Amém? Quem achou Daniel, capítulo 5, versículo 1, diz amém. Diz assim a palavra de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos seus sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém? Tome assento, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual ficou marcado diante do povo de Deus por ter sido o instrumento pelo qual a Babilônia entrou, sendo liderada por ele em Jerusalém, destruindo os muros, as portas da cidade, queimando no fogo, destruindo as casas, destruindo até mesmo o templo e levando parte do povo em cativeiro. O rei Nabucodonosor era marcado pela sua soberania diante do seu reinado, pela sua postura, pelo seu braço de ferro. E aquele mesmo rei Nabucodonosor, por muito tempo, ele teve uma espécie de humildade, reconhecendo ou até mesmo respeitando o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego,
diante dos feitos desse mesmo Deus, mostrando a superioridade do Deus de Daniel diante dos seus próprios deuses. Mas este mesmo Nabucodonosor, com o passar do tempo, deu lugar ao orgulho, deu lugar ao ego e considerou acima de qualquer coisa Deus, como uma forma de tratamento muito específica com Nabucodonosor, coloca ele diante dos animais, retira-o diante do convívio da sociedade, e agora esse Nabucodonosor, que estava sentado no trono outrora, agora vai estar com os animais. Os olhos de Nabucodonosor se escurecem, as suas unhas crescem, o seu comportamento é semelhante ao comportamento dos animais. Tudo um tratamento de Deus com Nabucodonosor, para mostrar para ele e para toda a Babilônia que verdadeiramente somente aquele que é rei sobre todos os reis, Senhor dos senhores, tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Depois deste tratamento, Nabucodonosor reconheceu no seu coração o quão miserável era e se rendeu aos pés deste Deus. Deus o retira do convívio dos animais e retorna ele para a sociedade. E nos seus últimos dias, este Nabucodonosor reconheceu que só Deus, só aquele que é o único e que vive eternamente, tem todo o poder. Está acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer liderança, de qualquer governo ou de qualquer situação. Nabucodonosor chega nos seus últimos dias reconhecendo a Deus como o verdadeiro e grande Senhor. Agora ele passa para a eternidade. Morre Nabucodonosor. Depois, os seus descendentes são vítimas de um complô. E uma outra linhagem assume o trono. Passa-se alguns anos. E Nabonildo, que é o que tudo indica, era genro de Nabucodonosor, ele conquista o trono novamente. E tem um desejo no seu coração de recuperar aquela majestade nos tempos de Nabucodonosor. Nabonildo, por sua vez, precisa visitar as demais províncias, visitar as circunvizinhanças, e deixa Belsazar, que é o que tudo indica, era seu filho, como corregente da Babilônia. O rei era Nabonildo e o corregente era Belsazar. Belsazar, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aquela mesma arrogância que tinha em Nabucodonosor em determinada parte da sua vida, agora acomete Belsazar. Belsazar tem um orgulho, tem um ego tão inflamado que era de costume blasfemar contra o Deus dos hebreus, o Deus daqueles que foram levados em cativeiro, tirado do seu povo em Jerusalém. Belsazar, nessa feita, ele reúne todos os seus príncipes, as suas concubinas, e pede para buscar os utensílios da casa do Senhor, que tinham sido retirados do próprio Nabucodonosor. Agora ele pega esses mesmos utensílios, e esses utensílios sagrados, santos, separados por Deus para este serviço, agora são objetos de orgias. E esse mesmo Belsazar faz tudo isso misturando o santo com o profano. E ele estava cheio de pompa, cheio de ego, cheio de orgulho, dizendo que tinha postura, dizendo que nada ia o afligir, mas de repente aparece os dedos como mãos de um homem, escrevendo em um lugar, como diz o texto, bem claro, em um lugar bem visível, um enigma que o perturbou, um enigma que tirou a sua paz. Agora aquele que estava exalando pompa, que estava exalando orgulho e que estava exalando uma vontade de querer ser algo que ele não era, um homem valente assim como era Nabucodonosor, agora os seus joelhos batem uns nos outros, agora os seus ombros relaxam, ele começa a tremer, ele começa a suar e fica desesperado. Manda
como já aconteceu um tempo atrás com Nabucodonosor, chamar os adivinhadores, chamar os mestres, alguém que pudesse decifrar aquele enigma. Mas da mesma maneira que aconteceu com Nabucodonosor, acontece com Belsazar. Nenhum deles pôde dar a interpretação necessária, a interpretação verídica daquilo que estava escrito. Mas aí, Daniel, que aparentemente estava esquecido, depois de anos de fidelidade a Nabucodonosor, essa situação é criada para que o ministério de Daniel volte em evidência. Porque Daniel era um homem temente a Deus, era um homem fiel, era um homem que não negociava os seus valores e que estava disposto a honrar a sua missão, custe o que custar. Queridos, quando há homens assim, quando há pessoas que não negociam aquilo que foi entregue por Deus, pode ser que essa pessoa esteja esquecida por todos e por tudo. Quando chega o momento certo, Deus prepara uma situação para trazer o ministério dessa pessoa de volta, para trazer essa pessoa de volta para o holofote, não que ela queira, mas onde tem pessoa disposta a honrar o seu chamado, sem negociar os seus valores, Deus sempre vai criar situações para que aquela pessoa esteja executando a obra que foi confiada com tanto carinho pelo Senhor. Daniel aparentemente estava esquecido, mas ele estava sendo guardado para a ocasião certa. Quem entende essa palavra? Nós bem sabemos que há um preço para aquele que mistura o santo com o profano. Infelizmente, quantas pessoas nos dias de hoje não pregam, não cantam, não tocam, não têm uma vida de aparência, mas, na verdade, quando ninguém pode ver, mistura o santo com o profano. E fazem isso pensando que não vai ter um castigo, que não vai ter uma vergonha, porque faz o ato e pensa que nada aconteceu, porque nada mudou, comete o ato e vê que Deus não fez como fez no Antigo Testamento, não fulminou-lo, não consumiu com fogo, e aí pensa que está tudo bem. Mas o pior, queridos, é porque quando nós fazemos isso, quando nós entramos neste caminho, acontece algo que chama bastante a nossa atenção e nós precisamos nos tocar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos pecando aqui, quando nós estamos transgredindo as leis de Deus aqui, nós estamos acumulando juízo para a eternidade. E como nós sempre somos advertidos pelos nossos pastores, é muito melhor ser corrigido aqui, é muito melhor ser envergonhado aqui, porque aqui ainda tem conserto, aqui ainda tem esperança para se consertar, se aprumar. Mas vai chegar um grande dia que a vergonha será eterna, que as pessoas vão estar diante do juízo do trono de Jesus, vão passar por ele e vão ser condenados e envergonhados para a eternidade. É por isso que nós precisamos estar abertos a conselhos, é por isso que nós precisamos estar abertos para a correção, pois o Senhor só corrige aquele que o ama, pois vai chegar um momento em que haverá vergonha, mas essa vergonha será eterna. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que se tem algo no seu coração, que se tem algo na sua mente, que a sua consciência te acusa, é momento de se prostrar em sinceridade perante Deus, é momento de pedir a misericórdia perante o Senhor, é momento de chegar às lideranças da igreja, porque a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Há uma esperança para mim e para a sua vida por estes dias. Se nós estamos trilhando um caminho que não é do agrado de Deus, é tempo de abrir a nossa alma, de virar a nossa alma do avesso e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, ajude a vencer este meu pecado. Deus, me socorre de mim mesmo, pois melhor, queridos, é nós sermos corrigidos aqui, passar por um processo disciplinar, se for o caso, do que passar a eternidade com a nossa consciência que não vai morrer nos acusando e vai tirar 1000 anos da eternidade, vai continuar. Se tirar 1 milhão de anos da eternidade, vai continuar. Então é momento de nos arrependermos agora, de nos convertermos verdadeiramente
verdadeiramente agora, pois há uma esperança para a minha e para a sua vida. Não tem nada perdido. A nossa esperança atende pelo nome de Jesus. E esse mesmo Jesus está por estes dias criando situações para que você venha se arrepender dos seus pecados, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, porque ainda tem conserto, ainda tem esperança, assim como a palavra de Deus diz. Mas vai chegar aquele grande dia, Jesus, que não vai ter mais esperança. O decreto será feito e a vergonha será eterna. Quem entende essa palavra? E assim estava sendo com Belsazar. Ele estava fazendo as suas orgias, ele estava acumulando juízo e pensando que o juízo não ia vir. Mas quando o juízo veio na frente de todos. Fica desesperado. Chama os adivinhadores. Nenhum deles consegue adivinhar. Mas aí Deus prepara a situação para trazer o chamado de um homem de Deus que não se dobrou, que não negociou seus valores em evidência. O nome deste homem, Daniel. Daniel, que era chamado de Beltesazar, agora é lembrado pela rainha. Essa rainha aqui, querido, só que todo indica, muito provavelmente, é mãe de Belsazar, do tempo de Nabucodonosor. Uns que falam que é filha ou sobrinha. Mas o fato é que ela viu o áudio do profeta Daniel, decifrando enigmas, falando coisas que muitos desconheciam. E esse Daniel, que era aparentemente esquecido neste tempo, agora é lembrado pela rainha. Vão atrás dele. Mas é interessante que Daniel, quando ele é introduzido à presença dos reis, ele tem uma resposta muito objetiva. O que é que ele diz? Olha o versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O que Daniel estava rejeitando? No versículo 16, Belsazar reforça, dizendo que ele seria vestido de púrpura, teria cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino seria o terceiro dominador. Por que terceiro? Porque o próprio Belsazar era o segundo, ele era corregente do rei. O rei era Nabonil. Então tudo que ele podia oferecer para Daniel foi oferecido. Mas um homem que não negociava aquilo que não lhe pertencia, oh glória, ele disse: eu até esclareço tudo isso aí, mas fiquem com os seus presentes, com as suas dádivas para você. Eu não quero. Agora nós entendemos algo. O porquê Daniel sempre estava sendo trazido em evidência. Porque o chamado de Daniel, ele nunca era esquecido por um tempo muito grande. Porque Daniel não negociava aquilo que não lhe pertencia. E infelizmente, quantas pessoas por esses dias que estão negociando com aquilo que não lhes pertence, estão negociando com o dom, estão negociando com a própria palavra, estão negociando com louvores, estão negociando com aquilo que não lhe pertence. E aí nós olhamos para pessoas que até têm dom, até têm vocação, até têm chamado, até têm promessa, mas entra ano e sai ano, não cresce, não evolui, não sai do lugar. E o que explica tudo isso? Porque, queridos, enquanto o desejo de honrar o chamado com fidelidade e cumprir a sua missão na risca não for maior do que conquistar bens dessa terra, coisas deste mundo a qualquer preço, pode até ter chamado, pode até ter influência, pode até falar bem, pode até cantar bem, mas enquanto isso não for ajustado, diz o Senhor, essa pessoa não vai sair do lugar. Quantas pessoas era para estar bem mais na frente, mas não estão.
estão atolados nas suas próprias paixões, estão atolados nas suas próprias concupiscências, estão atolados nos seus próprios desejos. E aí entra, anda e sai, anda e não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Está como um carro atolado. Está atolado nas suas próprias paixões. Já viu um carro atolado? Pode ser o carro mais potente, pode ser uma Ferrari, mas se tiver atolada, não sai do lugar. Pode até ser um carro bem potente, mas se tiver atolado na lama profunda, como tem por aqui, não vai sair do lugar. E além de não sair do lugar, pastor Francisco, o que acontece com o carro atolado? Ele ainda suja o seu redor. Ele ainda bagunça a sua volta, na vontade de avançar. Patina, joga lama em todo mundo, em todo lugar que está ali ao seu redor. É por isso, queridos, que quantas pessoas que por negociar aquilo que não lhes pertence, além de não estar no lugar onde Deus preparou para estar, ainda está bagunçando a sua volta, ainda está bagunçando o seu ambiente, ainda está sujando o lugar que está à sua volta. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós não estamos no lugar preparado por Deus para nós estarmos, pode ser o melhor lugar do mundo, mas tudo perde o sentido. Pode ser o melhor lugar do mundo, pode ser a praia, pode ser qualquer lugar bom, mas se nós não estamos no lugar para qual Deus estabeleceu para nós estarmos, tudo perde o sentido, tudo perde a graça. Quando nós negociamos com aquilo que não nos pertence, nós não chegamos em lugar algum e ainda bagunçamos a nossa volta. Quantas pessoas não estão bagunçando a sua volta, bagunçando a sua casa, bagunçando a sua família, sujando por onde passa, porque não está no lugar estabelecido por Deus para estar. Aí fica tentando fugir, fica negociando os seus valores por bens, por fama, por dinheiro, ou por coisas tão superficiais que não é digno nem da gente falar aqui nessa noite. Mas quantas pessoas não estão abrindo mão da salvação por besteira, por minutos de prazer, por algo que não vai conduzir essa pessoa em lugar algum. Mas nessa noite o Senhor Jesus vem nos dar um sacode, e a igreja do Senhor está sendo chacoalhada por ele por esses dias, porque Ele está dizendo: é tempo de despertar, é tempo de se desprender dos seus desejos, é tempo de desprender da sua própria vontade, rapaz. Você não entende que não está chegando em lugar algum, porque negociou com aquilo que não lhe pertence. Você não entende que não está chegando em lugar algum, por não estar no lugar preparado por Deus para você estar. Deus está redirecionando rotas por esses dias. Deus está nos chamando a atenção para voltar para o princípio estabelecido por Ele para mim e para ti viver. É tempo de voltar a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de voltar a priorizar a presença de Deus, pois todas as coisas vão tomar o seu verdadeiro e devido lugar. Mas enquanto nós estivermos invertendo os valores, nós não vamos sair do lugar e ainda vamos atrapalhar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ainda vamos sujar, ainda vamos bagunçar a nossa realidade. Mas Deus está dizendo: é tempo de levantar a cabeça, é tempo de se prostrar com fidelidade, pois ainda há esperança para a tua vida. Deus está querendo te chacoalhar por esses dias, meu querido irmão, para voltar para o princípio estabelecido por Ele na tua vida. Daniel, antes de falar qualquer coisa, ele diz: não quero parte com as tuas coisas. Não quero me misturar com aquilo que lhe pertence. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos vivendo mediante um tempo que tudo está sendo por barganha. Tudo está sendo por troca. Tudo está sendo por motivos que não vêm do agrado de Deus. Por interesse. Quantas pessoas que pregam por interesse, que cantam por interesse, que fazem algo que leva o nome de Deus, mas o verdadeiro motivo, Deus não tem nada a ver com ele. Então é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Antes de qualquer coisa, Daniel fez o quê?
ele não tomou parte dos seus bens, de tudo aquilo que o rei Belsazar tinha para oferecer. Quem entende essa palavra diz amém. E esse é um assunto bastante delicado, irmãos. E por vezes eu confesso aos irmãos que me incomoda bastante. E eu reluto de não falar. Quantas vezes Deus não colocou essa reflexão na minha boca e eu não reluto de falar porque eu entendo e sei que o púlpito é muito sério. O púlpito não é lugar de desabafo, não é lugar de indireta. O púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus. E quando Deus manda do céu algo como isso, mexe com as bases do pequeno. As pernas bamba, mais do que a de Belsazar. O joelho bate um no outro. A calça fica tremendo na perna. Mas o que nos traz um consolo, sabe o que é? É que Deus corrige aquele que Ele ama. Ele corrige aquele que quer ver bem. Então não adianta estar no melhor lugar do mundo se nós não estamos no lugar preparado por Deus para nós estarmos. Tudo perde sentido, tudo perde a graça. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, está nos alertando nessa noite. Você pode adorar a Deus porque Ele está te corrigindo nessa noite. Você pode ser grato ao Senhor, você pode ser alegre nessa noite porque está recebendo a correção divina. Pois Deus, Ele só corrige quem Ele ama, só corrige quem Ele quer ver bem. Amém? E vem Daniel decifrar aquele enigma. Aquele texto estava num idioma conhecido do povo, que era o aramaico. Então, se era um idioma conhecido, por que o rei não decifrou? Porque aquele escrito estava numa espécie de anagrama. O que é o anagrama? É quando se retira as vogais e dá uma embaralhada nas letras. Então, estava num idioma conhecido, mas estava sem as vogais e estava com algumas consoantes embaralhadas. Por isso, nenhum dos magos, nenhum dos adivinhos conseguiu decifrar. E agora vem Daniel, revestido de oração, revestido de vida com Deus, com unção do céu, e consegue decifrar. E a palavra que Deus pôs na boca de Daniel é muito dura. Vamos para o final do capítulo. No final do capítulo 5, o versículo, a partir do versículo 22. O recado de Daniel para Belsazar. Tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, se referindo à história e o legado de Nabucodonosor. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a sua vida e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Essa, pois, é a escritura que te escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Estava dizendo que Deus tinha contado os dias do seu reino e tinha decretado o seu fim. Ele segue. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O que ele estava dizendo com isso? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela época, quando o ouro ele era pesado, havia uma espécie de tabela para determinar mais ou menos até onde uma peça de ouro de tais centímetros poderia pesar.
Aí quando se colocava uma peça dizendo que era ouro naquele lugar, mas extrapolava todos os limites daquela balança, aí aquela pessoa que estava analisando entendia que aquilo até parecia ser ouro, mas não tinha nada de ouro ali. Então, quando Deus dá essa mensagem, revelando a vida de Belsazar, ele estava dizendo, da mesma forma que pesado foste na balança e foste achado em falta. Ele estava com pompa, com postura de valentia, semelhando a postura de Nabucodonosor, mas diferente do seu antepassado, diferente de Nabucodonosor. Este mesmo Belsazar não tinha nada de postura, nada de valentia e o pior, nada de temor a Deus. Tanto é que quando ele começou a ver aquela escritura ser escrita na parede daquela forma, a fantasia caiu por terra. A máscara caiu. E a verdadeira identidade de Belsazar foi revelada. Um rei prepotente, orgulhoso, mas quando o negócio apertava, ele se derretia. Aí você pensa, mas aconteceu também com Nabucodonosor algum tempo atrás. Quando ele teve aquela mesma visão em que todos conheceram a Daniel, ele ficou assim. E é bem verdade, Nabucodonosor, ele tremeu no seu coração, mas a sua vontade de reconhecer aquilo que estava diante dos seus olhos, e o mais importante, a sua vontade de se render na presença deste mesmo Deus, ainda que esse desejo estava bem obscuro no seu coração, foi maior do que a arrogância de Belsazar. Então ele foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Ele estava dizendo ser uma coisa, ele estava falando ser uma coisa, ele estava conduzindo o reinado de uma forma, mas na verdade não tinha peito, não tinha postura de rei. E quando tudo aquilo foi escancarado, a farsa de Belsazar acabou. E aqui, queridos, vai uma advertência para mim e para a sua vida. Quantas vezes, muitos de nós que viemos para os cultos todo santo dia, estamos de máscara, estamos de fantasia. Quando nós até mesmo vamos dobrar o joelho perante o Senhor e colocamos uma fantasia, colocamos um disfarce, e queremos tentar tapar o sol com a peneira. E aí Deus ele nos aperta, ele nos coloca numa situação de arroxo, para nós abrirmos os nossos olhos, para nós nos despertarmos e entender que nós não somos nada sem o nosso Deus. Que nós não somos nada sem o nosso Criador. Que nós não somos nada sem aquele que nos deu a vida. Que nós somos totalmente dependentes de Cristo. E quando as pessoas vão mantendo uma farsa por muito tempo, mas diz que a mentira é igual ao irmão Misael, tem as pernas bem curtinhas. E a mentira, como tem a perna curta, mais cedo ou mais tarde vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, por mais escondido que possa parecer ser, vai vir. E aí a máscara cai, o disfarce cai, a fantasia cai. E fica verdadeiramente quem aquela pessoa é diante de Deus. Tome isso como uma advertência. Que nós possamos olhar diante de nós e ver se nós estamos verdadeiramente andando com sinceridade, ou se nós estamos querendo parecer ser quem nós somos, quem nós não somos. Se nós entramos num automático e estamos seguindo um fluxo, ou se nós verdadeiramente estamos aqui porque nós carecemos da intervenção divina. Porque nós estamos aqui, porque nós precisamos da intervenção do Criador. Porque nós estamos aqui em um pedido de socorro ao Senhor Jesus, dizendo, muda a minha história, me liberta de mim mesmo, me socorre de mim mesmo, tem misericórdia de mim. Queridos, nós podemos até ter limitações, ter erros, ter falhas, mas quando nós estamos diante do Senhor e reconhecemos tudo isso, nós estamos dizendo, Deus, mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas limitações, mesmo com os meus pecados, eu estou aqui, conta comigo, me refaz, me quebra, me transforma, me ergue de novo, mas eu quero te servir com fidelidade.
E aí Deus ele começa a criar situações para que nós venhamos a conhecê-lo verdadeiramente. Para que nós venhamos a termos postura de servo de Deus. A diferença, queridos, que vai fazer na minha e na sua vida não é o tamanho do seu pecado, mas o tamanho da sua vontade de mudar e de servir a Deus. O que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso não é o tamanho da sua queda, mas sim o tamanho da sua vontade de levantar. É tempo de nós levantarmos a nossa guarda, levantarmos a nossa cabeça e nos colocar diante da presença de Deus com sinceridade. Amém? Os irmãos entendem essa palavra? E agora, Pérez diz, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Agora, pouco tempo depois dessa revelação, Belsazar foi morto e foi entregue aos persas. Mene contou Deus os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel foi pesado na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Agora, não havia mais esperança para Belsazar. Não havia mais esperança para aquele jovem rei. E aí a pergunta que Cristo nos faz nessa noite. Nós aprendemos com o mau exemplo de Belsazar? Ou vamos esperar acontecer na nossa própria vida? É tempo de tomar atitude agora. É tempo de mudar agora. É tempo de rever os seus conceitos agora. É tempo de buscar fazer mais e melhor para o reino de Deus agora. É tempo de tentar fazer algo novo agora. É tempo de rever a sua rota agora, pois o amanhã pertence a Deus. Quantas pessoas não estão adiando essa decisão, dizendo, mais na frente, amanhã, depois. Mas quantas pessoas nós não já ouvimos o testemunho, que teve a oportunidade de mudar, mas foi adiando, até chegar o dia que não teve mais esperança. Eu lembro de um exemplo que mexe com a minha estrutura, de alguém lá de onde a gente morava, que era sobrinho ou primo do pastor Antônio Raul, o nosso pastor que ganhou a gente para Jesus. Ele, em uma noite de farra, em uma noite de bagaceira, ele chegou diante da família e falou, esse é o meu último dia, essa é a minha última farra. Amanhã eu não faço mais parte disso. Amanhã eu vou para a igreja do Raul. Amanhã eu não faço mais parte dessa baderna. E, infelizmente, antes de chegar o outro dia, naquela mesma noite, ceifaram a vida dele naquele mesmo lugar. Porque ele falou amanhã. Agora, nós estamos diante dessa situação hoje. E não é só para aqueles que ainda não tomaram a decisão por Cristo, também é para mim e para você, que já reconhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas a nossa vida pode ter entrado no automático, a nossa vida ela pode ter entrado em um sistema como o sistema do computador, que é colocado por robô, que é conduzido pela IA. E nós estamos andando automaticamente e não estamos mais refletindo acerca da nossa espiritualidade, não estamos mais refletindo acerca da oração, do tempo de leitura bíblica em casa, da vida com Deus. Há quanto tempo nós não jejuamos, há quanto tempo nós não passamos hora lendo a Bíblia, há quanto tempo nós não despertamos para orar de madrugada. Nós precisamos nos policiar e vigiar, queridos, pois o nosso adversário está bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quando nós falamos isso, não é sendo chato e às vezes até repetitivos como parecemos ser, mas é que o céu nos incomoda, pois o que está em jogo não é qualquer coisa, é o seu bem mais precioso, é a salvação da sua alma. Então, queridos, essa palavra que pode até parecer ser enfadonha, ser sem graça, mas quando há o intuito de salvação, Deus está dizendo, é necessário
necessário ouvir a palavra, é necessário ouvir as mesmas coisas. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz: não canso de vos repetir as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Aí nós entramos aqui e nós pensamos, já vem o pastor com a mesma história, já vem o irmão Misael com a mesma história, mas é porque o céu nos incomoda, porque aquilo que está em jogo é a tua salvação, é a vida eterna. E nós aprendemos que só há dois caminhos, ou é céu ou é inferno, não tem meio termo. E aí eu lanço uma pergunta para você pensar e refletir nessa noite. Se a sua alma for recolhida, se você partir dessa para melhor ou para pior, que Deus te guarde, para onde iria a tua alma? Se nós estamos aqui bem, com saúde, abraçamos uns aos outros, mas daqui a pouco nós vamos sair, alguns vão andar, alguns vão de carro, mas vão para suas casas. E se nós formos recolhidos na madrugada e dormirmos e não vamos ter a oportunidade de acordar, para onde irá a sua alma? É por isso que Deus ele tem nos despertado, ele tem nos incomodado, e as pregações parecem ser copia e cola. Vem um pregador de um lado, Deus incomoda a falar algo, vem um pregador de outro que nem conhece, nem sabe daquela pregação, Deus incomoda a falar a mesma coisa. Será porque Deus está insistindo tanto nisso? Será porque o céu está clamando tanto por isso? Porque nós estamos precisando ouvir palavra de despertamento, palavra de mudança, palavra de transformação, palavra que vai nos conduzir a mudar de vida, a mudar de atitude e voltar, retornar para os princípios bíblicos e para a essência que há na palavra de Deus. Deus te ama, Ele quer te ver bem. Faça uma análise da sua vida. A palavra de Deus diz: examinai tudo e retém o que é bom. Faça análise na sua vida sobre essa mesma palavra. O que não serve para você descarta, mas aquilo que serve abraça e tente mudar de vida, pois Deus está criando situações para que você volte para a essência dele na sua vida. Amém? Quem entende essa palavra? Curve a sua cabeça no seu lugar. Oh Deus, eu sinto a graça de Deus nessa palavra. Comece a refletir acerca dos seus dias, da sua vida, onde você precisa melhorar, aonde a sua alma não aguenta mais, onde já está faltando oxigênio para a sua alma. Pense um pouco, reflita um pouco, peça a misericórdia de Deus. Ore nessa noite. Pai de amor e graça, eis aí o teu povo. Tua palavra foi pregada. Meu Deus, que o Senhor possa estar nos despertando, nos encorajando. Meu Deus, que o Senhor possa estar nos trazendo de volta para os princípios do Evangelho, para a essência da Tua palavra. Meu Deus, não permita que a Tua igreja venha ser envergonhada naquele grande dia que não vai ter conserto. Nos corrige agora, Pai. Se tem alguma coisa fora do lugar, nos lembre. Nós podemos nessa noite estar pensando que está tudo bem, mas por misericórdia, se há alguma área que precisa ser corrigida por nós, se há alguma área que precisa ser revista, por misericórdia, nos desperta, nos faça lembrar, meu Deus, se incomoda cada vida nessa noite, nos dê sonhos, nos dê visões, nos revela, mas não nos permita perecer com o nosso pecado, não permita perecer sem ser corrigido pelo Senhor, não permita perecer, Pai, com tudo aquilo que nós estamos ouvindo quase todo o culto. Pai, por misericórdia, nos alerta, nos desperta e nos ajuda a viver em novidade de vida, nos ajude a melhorar. Pai, que o teu povo venha sair nessa noite com a vontade de ser mais crente, com a vontade de melhorar, com a vontade de te servir melhor, com a vontade de fazer mais e melhor para o seu reino. Nos ajude, Pai, a aprender com o mau exemplo de Belsazar, nos ajude a nos despertar enquanto há tempo, pois o Senhor está às portas. Dê graça à tua igreja, Pai, dê força ao teu povo, renova as nossas forças, nos desperta todos os dias e nos ajude a estar firmes para aquele grande dia, pois o Senhor virá buscar um povo preparado e de boas obras. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.